Bom, mas de quem é a culpa disso? De quem é a culpa do aquecimento global? Nós sabemos que o aquecimento global resulta dos gases, chamados gases com efeitos de serra, que resultam... Estufa, desculpe. Quer dizer, estufa, que estou misturando já português, espanhol, portunhol, francês, é uma salada, é uma salada. Eu gostei dessa. Tudo bem, efeito de estufa, obrigado. Eu gostei foi dessa. Bom, esses gases, de onde eles vêm? Resultam da queima das energias fósseis. Né? Sobretudo, não é unicamente, mas a principal fonte é a queima do petróleo, do carvão e do gás. Né? Isso manda esses gases com efeito de estufa lá para cima e isso vai provocando o processo do aquecimento global. Não vou entrar nos detalhes geológicos porque não é o caso, né? Mas podemos voltar na discussão. Então, os cientistas, a pergunta de quem é a culpa do aquecimento global, respondem é o ser humano. É um fenômeno genético, né? Antropogênico, obrigado. Antropogênico. O que é cientificamente correto, mas politicamente muito curto como resposta. Por quê? Porque a espécie humana já vive sobre esse planeta há milhares de anos. E o fenômeno do aquecimento global tem a sua origem há 2 séculos, mais ou menos. Né? Isto é, com a Revolução Industrial e com o desenvolvimento do capitalismo industrial. E se acelerou enormemente nos últimos 30 anos, com o capitalismo neoliberal globalizado. Então, a resposta correta, né, de quem é a culpa do aquecimento global é o sistema capitalista, ou melhor, a civilização capitalista, industrial, ocidental, moderna. Né? Esse é o responsável, esse é o culpado, né, da história. Bom, e é muito importante a gente ter consciência digamos, dessa relação. Porque a lógica do capitalismo, que é uma lógica de expansão ilimitada, de acumulação ao infinito, né? O mal infinito de que falava Hegel, né? De acumulação sem limites de mercadorias, né? De lucro, de capital. Bom, isso conduz necessariamente, inevitavelmente, logicamente, né? À destruição do meio ambiente em geral, à destruição da natureza em geral e ao processo de aquecimento global. Né? Então, há uma relação direta. Né? Então, não é por acaso que as inúmeras tentativas capitalistas de controlar esse perigo, né, são um fracasso. Né? Esse fracasso tem a ver não só com a má vontade dos vários governos, em particular do governo dos Estados Unidos, né, mas com uma coisa mais profunda, né, com a lógica mesmo, a lógica intrinsecamente perversa do sistema capitalista. Ela que nos está levando, digamos, à beira do abismo. Então, com efeito, se nós vemos o que propõem os capitalistas como alternativa, né? Bom, é fácil fazer o recorrido, né? Há as soluções técnicas, né? Chamadas soluções técnicas. Os capitalistas adoram propor solução técnica para qualquer problema. Acho que qualquer problema tem solução técnica. Né? Então, aquecimento global, bom, então tem os assim chamados geoengenheiros, né? Que tem várias propostas para resolver o problema. Por exemplo, jogar na atmosfera milhões de pedacinhos de espelho para refletir a luz do Sol para não chegar até a Terra, né? E com isso reduzir o aquecimento global. Vocês já imaginam que desastre isso seria, né? Felizmente ninguém tentou fazer. Outra ideia genial é fertilizar o oceano, jogar bilhões de toneladas de fertilizantes no oceano para fazer desenvolver o plâncton, né, a vegetação do oceano, que absorve a luz e o calor do sol. Né? Então, vocês também imaginam o pesadelo que seria. Bom, felizmente até agora nenhum governo ousou tentar essas loucuras, né? Mas andam aí, essas propostas andam por aí. Bom, e há outras propostas. Bom, tem os chamados agrocombustíveis, né?
mal chamados biocombustíveis ou agrocombustíveis, né? Bom, promovidos por vários governos, inclusive o brasileiro, podemos dizer, a bem da verdade, que tem por objetivo manter o sistema irracional da circulação baseada no automóvel individual, né? Substituindo a gasolina por um chamado agrocombustível, que supostamente produz menos gases com efeito de serra do que a gasolina. Só que se faz o cálculo dos gases com efeito de estufa produzidos pelos fertilizantes para produzir os agrocombustíveis, os tratores que os transportam, etc, etc, né? A produção, né? Bom, tudo isso emite gases e acaba o balanço, digamos, carbono, se chama isso, balanço carbono dos agrocombustíveis não é muito diferente da gasolina. Além do que já se fez o cálculo que se os agrocombustíveis são para substituir inteiramente a gasolina, né, a circulação automóvel, etc., seria necessário plantar o conjunto das terras do planeta só com agrocombustíveis. Então já não vai mais ser nem arroz, nem feijão, milho vai ter, mas só para o tanque dos automóveis, né? Quer dizer, o tanque dos automóveis vai ficar muito satisfeito, mas a barriga das pessoas vai ficar vazia, né? Porque não vai se poder plantar mais comida, né? Bom, isso obviamente é impossível, mas já está havendo problemas, né? Quando o milho, por exemplo, é desviado para a produção de agrocombustível e o preço do milho comestível aumenta, né? No México já houve revoltas da fome, porque o povo não podia mais comprar a tortilha de milho, que é a comida básica do mexicano. Bom, então, esse é um exemplo do que são pretensas soluções técnicas. E existe outro, eu não vou fazer a lista, ela é muito longa, não vou aborrecer vocês, podemos também voltar à discussão. Bom, dito isto, alguns representantes do capital estão começando a ficar preocupados com o aquecimento global. Aliás, alguém descobriu numa gaveta do Pentágono e publicou um plano secreto, né, do Pentágono, nos Estados Unidos, o que fazer se o planeta se tornar invivível, se diz isso aí, né? Enfim, já não seria possível viver para os seres humanos nesse planeta, devido ao aquecimento global. Então, eles têm a seguinte proposta: vamos mandar uma nave espacial para o planeta Marte. Será que é melhor lá? Talvez, né? Então, vamos mandar essa nave, na qual vamos colocar o presidente dos Estados Unidos, membros do governo, generais, cientistas, né, engenheiros, etc. Bom, como nós não estamos convidados para essa viagem, não estamos muito interessados, né? Bom, parece brincadeira, mas estava nas gavetas do Pentágono. Bom. Bom, agora, há propostas mais sérias, quer dizer, alguns governos, né, capitalistas, começando a ficar preocupados, realmente é preocupante, estão tentando achar alguma saída, mas nos marcos do sistema capitalista. E isso é o que se chama a quadratura do círculo, né, a coisa que é impossível. Aliás, um economista do Banco Mundial, trabalhando para o governo da Inglaterra, há poucos anos publicou um relatório sobre o aquecimento global, no qual ele reconhece, é muito a contragosto, mas ele reconhece que a mudança climática é o maior fracasso da economia de mercado, isto é, do capitalismo. Mas mesmo assim, eles são incapazes, naturalmente, de pensar soluções que não sejam as da economia de mercado capitalista. Então, o que a gente vê? A proposta até agora mais avançada, entre aspas, muitas aspas, são os chamados Acordos de Kyoto, de vários governos burgueses, digamos, da Europa, da Rússia, o Japão, etc. Bom, esses acordos tinham pelo menos uma qualidade, se deve reconhecer, de propor metas de redução das emissões de gases. Então, isso em si é uma boa ideia. Quer dizer, todos esses países se comprometem a reduzir as suas emissões, só que o objetivo proposto era ridiculamente baixo.
era de 5% até 2012, quando os cientistas do IPEC, que é muito moderado e muito cauteloso, diziam: precisamos ter reduções até 2020 de 40% e até 2050 de 80% ou 90%. Então, 5% realmente é quase nada. Só que nem esses 5% não estão conseguindo, porque o método que eles estão utilizando não permite, quer dizer, que é o método da chamada Bolsa de Direitos de Poluição, né? Ou dos chamados mecanismos flexíveis que permitem a uma empresa plantar, uma empresa da Europa, plantar eucalipto no Brasil e descontar com isso os direitos de emissão deles lá na Europa, né? E assim por diante. Tudo isso, não vou entrar agora, não tenho tempo de entrar nos detalhes, mas tudo isso leva a um semi-fracasso, quer dizer, que outro não chegou nem a cumprir as suas baixíssimas metas previstas até 2012.